Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a quarta questão da prova da Prefeitura de Cabo Frio do ano de 2021 da Banca IBAN. É uma questão que fala sobre tumor odontogênico queratocístico. Vem comigo! Pessoal, o que diz essa questão? O tumor odontogênico queratocístico é uma lesão cuja frequência descrita para recidiva após tratamento cirúrgico pode variar de 5 a 62%. Sobre o tratamento desta lesão, é correto afirmar: A. A exérese por curetagem é o padrão ouro de tratamento. B. A técnica de descompressão tem baixa morbidade e será a primeira escolha de tratamento. C. A cauterização química da cavidade deve ser evitada por riscos de lesão neural. D. A ostectomia periférica da cavidade é indicada após a enucleação. Meus queridos, não esquece do like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões e vamos resolver essa questão. Quando a gente fala de tumor odontogênico queratocístico, a gente tem que lembrar da classificação de tumores odontogênicos. Isso dá maior confusão. Por quê? Me acompanha. A gente tem a classificação de 2005 e a classificação de 2017. Mas o livro que mais fala sobre isso, que é o livro do Neville de patologia, ele tem a última edição em 2016. Então, o livro do Neville traz a classificação de 2005, mas a gente já tem uma nova classificação de 2017. Então, tem que tomar cuidado, tem que olhar o edital, o que ele pede, porque a gente vê por aí concursos pedindo as duas coisas. Tem concursos, tem banca pedindo a classificação de 2005, se baseando no Neville, e tem bancas pedindo já a nova classificação. Então é bom ficar atento a esse detalhe. Quando a gente olha lá no Neville, falando sobre classificação dos cistos odontogênicos, a gente encontra o queratocisto. O que ele fala em relação ao queratocisto? Embora o queratocisto esteja incluso como tumor odontogênico, de acordo com a classificação da OMS de 2005, tumor odontogênico queratocisto, que é o que a questão fala, os autores ainda são a favor de incluí-lo na categoria de cistos odontogênicos. Então, olhem só que confusão. Neville adota a classificação de 2005, porque a última edição é de 2016. Mas, em relação ao tumor odontogênico queratocístico, ou tumor odontogênico queratocisto, ele diz que existe um consenso entre os autores em classificá-lo como queratocisto. Em 2018, a gente tem a publicação de um artigo que diz a nova classificação da OMS para tumores odontogênicos. O que mudou? Eu acho esse artigo fantástico. Todo concurseiro deveria ler esse artigo. Por quê? Ele vai falar o que mudou da classificação de 2005 para a classificação de 2017. É um artigo curtinho que traz tabelas maravilhosas para a gente entender o que mudou de uma classificação para outra. Então, lá dentro do artigo, ele traz, por exemplo, essa tabelinha que traz à esquerda o que a OMS classificou em 2005 e o que mudou na classificação em 2017. Em relação a esse assunto, o tumor odontogênico queratocístico passou a ser chamado de queratocisto odontogênico, como o próprio Neville já colocava que existia um consenso na literatura de classificá-lo como um queratocisto. Então, para concurso público, quando a gente falar de tumor odontogênico queratocístico e queratocisto odontogênico, a gente está falando da mesma coisa. Agora, a coisa muda de figura se a questão pedir classificação. Em 2005, ele era classificado como tumor. Em 2017, a lesão é classificada como um cisto. Ok? E lá no artigo ele também traz essa tabelinha de como ficou a classificação da OMS em 2017 para tumores e cistos odontogênicos. É a nova classificação. Então aqui a gente tem os tumores odontogênicos malignos, que cai pouco em concurso público. Depois os tumores odontogênicos benignos, que despencam em concurso público. Então aqui a gente tem os epiteliais, mais importante o ameloblastoma, os mistos, mais importante o odontoma, e os mesenquimais ou ectomesenquimais, mais importante o cementoblastoma.
E por último, os cistos de desenvolvimento, cistos odontogênicos de desenvolvimento. E aqui encontramos o queratocisto odontogênico, que é o assunto da nossa questão, mas que ele traz como tumor odontogênico queratocístico. Então fizemos aí uma introdução falando da classificação antiga de 2005 e da nova classificação de 2017 em relação ao tumor odontogênico queratocístico. Mas percebam, existem outras alterações de uma classificação para outra, então vale a pena dar uma conferida. Então, os queratocistos odontogênicos, eles surgem dos restos celulares da lâmina dentária. E por que eles são tão importantes? Porque tem um grande potencial de crescimento, eles têm um alto índice de recidiva e quando a gente tem queratocistos múltiplos, eles podem estar associados à síndrome do carcinoma nevoide basocelular. Isso é super importante a gente ter em mente para a nossa prova de concurso. Existe uma preferência pelo sexo masculino, 60% dos casos ocorrem entre 10 e 40 anos, predileção pela mandíbula, 60 a 80% dos casos acometem a mandíbula e maior prevalência no corpo posterior e ramo da mandíbula, como a gente observa nessa figura. Os pequenos queratocistos são assintomáticos e descobertos geralmente num exame radiográfico de rotina. Já os queratocistos de grandes proporções, eles podem estar associados a dor, aumento de volume e drenagem de secreção. Em relação à imagem radiográfica, na maioria das vezes a gente tem lesão radiolúcida envolta por margem bem definida radiopaca. Mas aquelas lesões de grandes proporções, principalmente no ramo da mandíbula, elas podem ser multiloculares. Quando a gente tem a presença de queratocistos múltiplos, a gente tem que desconfiar da associação com a síndrome do carcinoma nevoide basocelular, síndrome de Gorlin ou síndrome de Gorlin-Goltz. O Neville traz para a gente uma tabelinha com diversas ocorrências dessa síndrome, porque ele diz que não existe eventos similares entre os pacientes, existe uma variedade muito grande de ocorrências da síndrome de Gorlin. Em relação aos concursos, o que eu costumo guardar? Que a síndrome de Gorlin está associada a 4 Cs: calcificações intracranianas, costela bífida, queratocisto dos maxilares e carcinoma basocelular. Se você souber que síndrome de Gorlin está associada a essas 4 características, provavelmente você vai conseguir resolver a maioria das questões em relação a esse assunto. Em relação ao tratamento e prognóstico, como qualquer outro cisto, o correto seria fazer enucleação e curetagem. Qual é o grande problema? Que no caso do queratocisto odontogênico, a gente tem uma altíssima taxa de recidiva. Então, se eu só fizer a enucleação e a curetagem, o problema provavelmente vai voltar. Então, o que a literatura sugere? Que seja feita uma ostectomia periférica da cavidade óssea, ou seja, remover um pouco mais de osso ao redor da lesão para evitar a ocorrência de recidiva. Então, quando a gente falar de tumor odontogênico queratocístico ou queratocisto odontogênico, a gente tem que lembrar que ele tem alta taxa de recidiva. Grandes chances dele voltar depois de realizar uma enucleação e curetagem. Então, o que a gente tem que fazer para prevenir, para evitar a ocorrência de uma recidiva? Ostectomia periférica da cavidade óssea. É isso que a gente tem que ter em mente. E aí, Neville ainda fala para a gente que existem 2 técnicas que poderiam facilitar o processo de enucleação desse queratocisto. Não que vai evitar a ocorrência de recidiva, mas vai facilitar a remoção. Uma seria a cauterização química da cavidade óssea com solução de Carnoy. Outra situação seria a inserção de dreno para descompressão desse queratocisto, facilitando a sua posterior remoção. Voltando para a nossa questão, o que ele quer saber aqui? Sobre o tratamento dessa lesão, é correto afirmar. Letra A. A extérese por curetagem é o padrão ouro de tratamento. Como a gente viu agora há pouco, se eu fizer somente a remoção dessa lesão por curetagem, grandes chances de recidivar, grandes chances dessa lesão voltar. Então, o que a gente tem que fazer? Remover o osso em volta depois da curetagem. Então, só a curetagem, a remoção por curetagem, não é o padrão ouro. Letra B. A técnica de descompressão tem baixa morbidade e será a primeira escolha de tratamento? Não, pessoal, a primeira escolha de tratamento é fazer a curetagem com posterior ostectomia. Letra C. A cauterização química da cavidade deve ser evitada por riscos de lesão neural. Eu não encontrei em nenhum lugar que fala de risco de lesão neural por conta da cauterização química da cavidade. Então,
Alternativa incorreta. E aí a gente tem a alternativa D, que diz muito sobre o tratamento dessa lesão, que a ostectomia periférica da cavidade é indicada após a enucleação, justamente para evitar a ocorrência de recidiva. Então, a alternativa D é a resposta correta da nossa questão. Espero que você tenha acertado, que você tenha compreendido esse assunto. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo e te vejo numa próxima questão. Tchau!